Olá a todos os amigos do Direito Civil 3, como todos já me conhecem, meu nome é Marcos Gabriel e hoje juntamente com a minha equipe nós iremos falar sobre o contrato de fiança, que é um tema previsto no artigo 818 do Código Civil e é relacionado também aos contratos. Bom, a fiança, como todos nós sabemos, ela é uma garantia pessoal, diferentemente das garantias reais, que recaem sobre coisas como uma hipoteca ou sobre um penhor sobre um imóvel. Ela é uma garantia pessoal porque como o próprio nome diz, né, que ela recai sobre uma pessoa. E no caso, essa pessoa é o fiador, né, que é o garantidor, que caso você não pague, o fiador ele vai ser chamado para cumprir, né, a dívida. É bom a gente destacar que, no caso, não se garante a fiança de forma verbal, né? A fiança é um contrato solene, e no caso ela só acontece da forma escrita. No caso está até prevista no nosso Código Civil, lá no artigo 819, que a fiança ela dá-se por escrito e não admite nenhuma expressões extensivas. A fiança ela pode ser feita sem o consentimento do devedor, até porque a fiança ela é para garantir e atender os interesses da imobiliária, né? Mas claro, se você não concordar com isso, você não é obrigado a firmar, e se você vier a não firmar esse contrato de locação, que no caso vai ser o contrato principal, assim o contrato acessório, que no caso seja a fiança, ele não vai se efetivar. Ela também ela pode ser limitada, por exemplo, eu tenho uma dívida de 100 mil e eu posso procurar dois, três ou mais fiadores para afiar essa dívida. Por exemplo, posso arranjar dois fiadores, cada um com 50 mil. Isso é permitido. Também dentro da fiança é concedido o benefício de ordem. Ele está previsto no artigo 827 do Código Civil e ele traz uma lógica bem interessante. No caso, se o fiador demandado, fiador nomeado, ele caso for chamado, né, convocado para assumir a dívida da pessoa que foi afiançada, ele vai ter o direito de exigir a contestação na lide, que no caso sejam primeiro executados os bens do devedor. Se no caso o fiador ele souber que o afiançado ele tenha bens que no caso esses devem estar livres e desimpedidos para poder assumir essa fiança, ele vai ter o direito de primeiro ser executados os bens, obviamente, desimpedidos e livres do afiançado, para que depois seja o fiador possa seguir a sua parte nesse contrato acessório que é a fiança. Boa noite, meu nome é Fátima. Eu vou falar um pouco sobre o contrato de fiança. O contrato de fiança é um contrato acessório, feito entre o credor e o fiador, enquanto que o contrato principal ele é feito entre o credor e o devedor.
e não é necessário a participação do devedor no contrato de fiança. O objeto do contrato de fiança é a garantia do cumprimento de uma obrigação principal, ficando o fiador obrigado, caso o devedor não pague, o fiador paga em seu lugar. As espécies do contrato de fiança são o convencional, o legal e o judicial. O convencional, ele é um contrato acessório com regras autônomas que resulta do acordo de vontades e decorre da espontaneidade da vontade do devedor ou do credor, e ele deve ser escrito. O legal, ele decorre do preceito legal, ou seja, a própria lei determina que uma pessoa garanta o pagamento de uma dívida em relação a outra pessoa em virtude de uma relação jurídica. O judicial, ele decorre de um procedimento judicial, após o juiz ter apreciado um caso concreto. Ele pode ser por iniciativa própria do juiz ou manifestação de uma das partes. Boa noite. Eu vou falar um pouco sobre os efeitos da fiança, que efeitos essa relação obrigacional terá entre fiador e credor, entre fiador e afiançado, e um pouco da fiança conjunta. Importante iniciar dizendo que o fiador, ele assume essa obrigação de forma pessoal, né? Ele diz que se o devedor não pagar, ele paga, e quando ele assume ou escolhe dar esse tipo de passo nesse tipo de contrato, ele se torna ciente de que pode colocar em risco o seu patrimônio, né? Por isso podemos dizer que há uma subjetividade ali baseada na confiança, né? Porque ninguém se torna fiador de um desconhecido. Normalmente se entra nesse tipo de contrato porque acredita que a pessoa quer de fato cumprir com o seu papel e pagar a dívida, né? E o fato do fiador confiar não quer dizer que os seus herdeiros confiem. Sabemos que o falecimento do fiador faz com que essa obrigação se transmita para os seus herdeiros, né? Sendo eles que vão garantir o cumprimento dessa obrigação. Porém, no limite da herança, né? A responsabilidade deles está na proporção dos seus quinhões hereditários, né? Quem responde de fato pela fiança não é a pessoa do herdeiro, mas os bens deixados pelo fiador, né? Que ficarão na garantia de, se caso o devedor não cumprir com sua obrigação, os seus bens irão fazer, né? E embora eles possam não ser o suficiente para cobrir a dívida do devedor, não pode ultrapassar a herança recebida, né? Não pode ultrapassar para a pessoa do herdeiro. Quanto à relação fiador-credor e seus efeitos, só vão existir se o devedor não cumprir com a sua obrigação, né? Então, o fiador fica lá quietinho, aguardando o cumprimento da obrigação ou não, no caso, pelo devedor, né? Só surgirá ou será importante nessa relação se o devedor não pagar, né? Daí o credor vai e aciona o fiador. Mas existe ainda um direito que o fiador tem de, quando acionado pelo credor, de dar uma olhada na vida do devedor, nos bens que ele tem, para saber de fato se ele não pode cumprir com aquela obrigação, né? Se ele vê que ele tem bens e que ele pode cobrir e sanar uma parte da dívida ou não na sua totalidade, ele pode primeiro exigir que esse credor demande esses bens do devedor, né? E somente se forem suficientes que ele assumirá de fato o cumprimento da obrigação. Esse direito é chamado de benefício de ordem porque a fiança é um direito acessório sucessivo, né? Visto que o fiador ele não é um devedor solidário. Ele é apenas um garantidor. Outro efeito nessa relação fiador-credor é que pode haver mais de um fiador, né? Uma relação de fiança conjunta, né? Mais de um fiador, mais de uma pessoa que vai garantir o cumprimento daquela obrigação, né? Tornam-se presumidamente solidários se não tiver nada nada no contrato, uma cláusula que não o diga, né? Tendo um fiador só, o devedor não pagou, o credor demanda esse fiador. Se há mais de um fiador, entre eles não há sucessividade, né? O que há, no caso, é solidariedade. Para ficar claro, entre o devedor e o fiador, existe o direito sucessivo, né? Primeiro, o devedor cumpre a obrigação. Se
se ele não cumpre, se cobra o fiador. Agora, havendo mais de um fiador, 2 fiadores, 3 fiadores, conjuntamente, o cumprimento da obrigação entra em face dos 2, dos 3, dos que estiverem no contrato. Ou pode exigir tudo de um ou tudo de outro, cada um podendo ser obrigado a pagar, né, a totalidade da obrigação. Claro que se um fiador ele pagar tudo sozinho, ele tem o direito de exigir do devedor, porque a dívida é do devedor, né? Pagou a dívida toda, o credor já não existe mais naquela relação, né? Surge a subrogação, porque esse fiador poderá entrar numa ação em face do devedor, né? Pode se votar também contra outro fiador, exigindo somente a cota, parte que caberia a ele. Tendo o fiador pago a dívida e deixando de existir na relação o credor, surge a relação fiador e afiançado, né? Devido à subrogação, já que o fiador pagou a dívida na sua totalidade, e agora é ele que passa a exigir do devedor, ele se transmuta em credor, né? Podendo exigir tudo que o credor original poderia exigir, acrescido de juros, perdas e ganhos, né? Em face do inadimplemento do devedor. Quanto ao pagamento da dívida realizado sozinho, tem o direito de cobrar dos outros fiadores, caso o devedor não faça, né, as suas cotas partes. Confiadores, como já vimos, podem ter exigido o valor total, podendo já levá-los para dentro da ação contra o devedor, quando ele não puder realizar o cumprimento da obrigação, né? Vimos aí um pouco da fiança conjunta, né? Portanto, ao subrogar-se credor, e supondo que, por exemplo, fossem 3 fiadores, e que a dívida seja de 9.000 e ele pagou tudo sozinho, ele irá cobrar então as cotas parte dos outros 2 fiadores, né? Recebendo de cada um o que é equivalente em partes iguais. Seriam R$9.000 dividido para os 3. Ele pagou a dívida total, cobrará 3.000 de cada um dos outros 2 fiadores e os outros 3.000 que eram seus já estão pagos, né? Veja que o rateio é feito de forma igual. Não pode mais cobrar a cota que ele pertencia na divisão. Bom, com relação à limitação temporal de fiança, eu começo logo caracterizando que o seu limite temporal é o do contrato. Por isso, qualquer cláusula que contemple a prorrogação do contrato de mútuo é ineficaz em relação ao fiador, quando não existir a sua anuência expressa. No entanto, não vincula o fiador, haja vista a interpretação restritiva que se deve conferir às disposições relativas ao instituto da fiança. Logo, o fiador só deve ser responsabilizado pelos valores estipulados ao contrato que se vinculou, sendo irrelevante para se delimitar a duração da garantia e cláusula contratual em sentido contrário. Na prorrogação, que é automática, e decorre da inércia do locador, quando se expira o prazo que é avançado, não se acrescenta no aluguel, determinando a lei que se mantenham as mesmas condições, salvo a correção monetária pelo índice que é ajustado pelas partes, o que não importa o aumento do valor da prestação, como é de elementar conformidade. Assim sendo, observa-se a súmula 214 do STJ, que diz que o fiador na locação não responde por obrigações resultantes de aditamento ao qual não anuiu. Pode-se dizer que é inaplicável as hipóteses de prorrogação automática da fiança nos contratos de locação. Cabe ressaltar que, conforme o julgado paradigma supracitado, o fiador permaneceria responsável pelos débitos posteriores à prorrogação do contrato locatício se tivesse anuído expressamente ou se não se exonerasse na forma do artigo 835 do Código Civil, que se dispõe dizendo que o fiador poderá exonerar-se da fiança que tiver assinado sem limitação de tempo, sempre que lhe convier, ficando por todos os efeitos da fiança obrigados durante 60 dias após a notificação do credor. Portanto, de acordo com o STJ firmado no julgamento dos embargos de divergência em recursos especiais, ainda que a fiança se prorrogue por tempo indeterminado, nada impede que o fiador busque a sua desoneração, desde que notifique o credor, hipóteses que permanecerá como garantidor nos próximos 60 dias a contar da notificação.
Olá, gente, tudo bem? Boa noite. Meu nome é Isabel. Vou falar agora sobre aval e fiança. A primeira diferença que se tem é que no aval se dá em um título de crédito, enquanto a fiança ela se dá em um contrato, como menciona no Código Civil do artigo 818. Pelo contrato de fiança, uma pessoa garante satisfazer ao credor uma obrigação assumida pelo devedor, caso este não a cumpra. O prestador do aval pode ser acionado para pagar antes do avalizado, que não ocorre na fiança, em que se estabelece, em princípio, o benefício de ordem. No aval, o avalista não pode alegar perante terceiros de boa-fé exceções pessoais que teria contra o avalizado. O contrário, todavia, opera-se na fiança, que se é dado ao fiador alegar defesas pessoais contra o credor. O aval, ele é garantia autônoma, de forma que quem lança sua assinatura no título, na qualidade de avalista, vincula-se diretamente ao credor, independente da obrigação a que se avalizou. A consequência é que, mesmo que a obrigação principal seja nula, o aval é válido e deve ser honrado por quem a avalizou. A fiança, ao contrário, é uma garantia assessoria, de modo que, sendo nula a obrigação principal nula, bom, o aval ele constitui, através de declaração expressa no título de crédito, respondendo o avalista de forma integral, em caso de inadimplemento de obrigação pelo devedor principal. Assim, o aval é uma obrigação principal de pagar, possuindo autonomia e literalidade. A responsabilização do avalista é tamanha que ele responderá pela obrigação garantida em igualdade de posição, caso com o devedor principal, sendo facultado ao credor exigir simultaneamente do avalizado e do avalista o pagamento da obrigação não cumprida. Nota-se que não há ordem de existência do pagamento em razão da autonomia do aval. A normatização do aval está entre o artigo 897 e 903 do Código Civil. Porém, não é explícito que, para a validade do aval, seja obrigatório o consentimento e a assinatura do cônjuge no título de crédito, ou que, se outorga o xíria, este se eximirá de qualquer obrigação em caso de inadimplemento. Já na fiança, possui natureza contratual, que é o Instituto do Direito Civil, pode ser entendida como garantia pessoal prestada por determinada pessoa, que é o fiador, que garante o pagamento ao credor da obrigação de inadimplemento pelo devedor principal, que é o afiançado. Este instituto é regulado a partir do artigo 818 do Código Civil. É uma garantia assessoria e deixará de existir nas hipóteses de extinção ou modificação da obrigação principal. A ocorrência da fiança depende da forma prevista em lei, ou seja, para a concessão da fiança devem ser observadas as formalidades previstas em lei. Para a validade do instituto no ordenamento jurídico brasileiro, podemos destacar 3 espécies de fiança. São elas a convencional, que é estabelecida pelo ajuste de vontades entre o fiador e o afiançado. Tem o judicial, que é a imposição judicial a uma das partes do processo, acarreta a instituição da fiança, e tem a finalidade principal, proteger interesse do lícito. E tem a legal, que é a lei impõe a sua aplicação em caráter. Esta é a forma, tem caráter. Esta apresentação objetiva mostrar que ambos os institutos, apesar de diversas semelhanças, possuem características marcantes e que as diferenciam de forma clara, e que tanto o aval quanto a fiança têm a finalidade de garantir obrigação de terceiros. Resumidamente, sintetizo que a mais clara diferença encontra-se no fato de que a fiança é uma garantia subsidiária e os bens do fiador são postos como garantia da obrigação principal. Já o aval é uma garantia autônoma e totalmente independente da obrigação principal. E nesse instituto, o avalista se compreende de forma solidária ao pagamento da obrigação.
Bem, dando continuidade, né, à apresentação do nosso trabalho, irei falar um pouco agora sobre a outorga uxória. Essa outorga ela está prevista no nosso Código Civil, no seu artigo 1647, inciso 3º, que diz o seguinte: ressalvado o disposto no artigo 1648, nenhum dos cônjuges pode, sem autorização do outro, exceto no regime da separação absoluta, inciso 3º, prestar fiança ou aval. Ou seja, essa outorga, ela nada mais é do que uma assinatura de consentimento concedida por um dos cônjuges, né, para que o outro realize algum procedimento, algum negócio jurídico que necessite desse consentimento do cônjuge. Ou seja, essa outorga ela é obrigatória. Se um dos cônjuges, por exemplo, for ser fiador, né, em algum contrato, é obrigatório que o outro cônjuge assine, dando esse consentimento, né, para essa fiança. Então, não é uma coisa opcional, ela é obrigatória para aquele cônjuge que for realizar aquele negócio jurídico. Bom, e a doutrina, ela conceitua essa separação absoluta como o acordo que foi firmado, né, entre o casal no pacto antinupcial. É o que eles acordaram sobre essa separação de bens, né, que foi firmada nesse momento lá, antes do casamento. No caso da fiança, essa outorga, ela não pode ser dispensada, ela não pode ser afastada, porque pode ocorrer de um dos cônjuges realizar algum negócio jurídico que venha a prejudicar o outro, né, de maneira que aquele cônjuge naquele momento nem tomou conhecimento daquele negócio jurídico realizado pelo seu parceiro, né? E aí, por isso que é obrigatório. Se for casado, essa outorga tem que ocorrer para a questão de preservação de patrimônio daquele outro cônjuge. E aí, no caso de ausência dessa outorga, né, o artigo 1648 do nosso Código Civil diz o seguinte: cabe ao juiz, nos casos do artigo antecedente, suprir a outorga quando um dos cônjuges a denegue sem motivo justo ou lhe seja impossível concedê-la. Por exemplo, se no caso de um dos cônjuges precisar realizar esse negócio jurídico, né, fosse indispensável essa realização, porém o outro cônjuge encontra-se impossibilitado, digamos, encontra-se hospitalizado, encontra-se enfermo de uma maneira que não possa conceder essa autorização, ou que também se negue a dar essa autorização. E aí, esse cônjuge que quer, né, que está pleiteando essa autorização, ele pode recorrer ao judiciário para que o juiz supra essa outorga que seria dada pelo cônjuge. Em seguida, no artigo 1649, temos o seguinte: a falta de autorização não suprida pelo juiz, quando necessária, artigo 1647, tornará anulável o ato praticado, podendo o outro cônjuge pleitear-lhe a anulação até 2 anos depois de terminada a sociedade conjugal. Ou seja, se aquele cônjuge que necessita, que deseja realizar aquele negócio jurídico, buscou essa outorga junto ao seu cônjuge, né, não conseguiu, né, ou por negação desse cônjuge, ou por impossibilidade, como eu já falei anteriormente, e buscou
no judiciário também essa outorga, essa autorização, também não foi possível, essa outorga. Então, nesse caso, o outro cônjuge poderá pleitear a anulação desse ato que foi realizado sem a sua outorga, sem o seu consentimento, né? E aí, esse cônjuge tem um prazo de 2 anos, né? Após terminada a sociedade conjugal, ele ainda tem o prazo de 2 anos para requerer essa anulação desse ato praticado sem a sua outorga. E aí, o Supremo Tribunal de Justiça, né, veio consolidar todo esse entendimento e todos esses artigos na sua súmula 322 de 2008, que diz o seguinte: a fiança prestada sem autorização de um dos cônjuges implica a ineficácia total da garantia. Então, mais uma vez, deixa claro que é obrigatória a outorga do outro cônjuge quando da realização de algum negócio jurídico por um dos cônjuges. Então, a outorga, ela é uma proteção, né, que um dos cônjuges pode ter em relação ao outro, né, na questão do seu patrimônio, da ameação do seu patrimônio, né, naquele casamento. Porque se não tivesse essa proteção da outorga, de repente, num casamento onde se construa um patrimônio, onde aquele casal constrói junto aquele patrimônio, e aí de repente, né, um dos cônjuges sai realizando negócios jurídicos sem o conhecimento, sem a autorização daquele outro cônjuge, e aí de repente ele pode se dar conta de que o seu patrimônio já foi dilapidado, já foi desfeito, né, sem a sua autorização, sem o seu consentimento. Então, essa outorga, ela veio para proteger. E aí, nesses casos, o mais comum que a gente vê é que é o homem em relação à mulher, né? Geralmente, o cônjuge, o marido, né, o esposo, ele sai realizando determinados negócios e que no final, quando a mulher se dá conta, ou até num processo de separação, é que a mulher iria se dar conta de que o seu patrimônio já teria sido dilapidado. E aí, de forma injusta, esse cônjuge, que como eu citei, geralmente seria a mulher, iria ser penalizada, iria ser responsabilizada por atos que o seu cônjuge realizou e que ela nem mesmo, né, tinha conhecimento. E aí, de repente, vê o seu patrimônio, né, sendo responsabilizado. E aí, gente, nós temos uma infinidade de jurisprudências sobre esse assunto, diversos entendimentos, diversos tribunais que temos aí espalhados pelo país, e nós temos muito material sobre isso. E aí eu trago lá na nota de aula, eu trago exemplos, algumas jurisprudências para vocês verem. E quem tiver, né, interesse em se aprofundar mais no assunto, acesse o site do STJ e que você vai encontrar bastante decisão relacionada a esse assunto. Então era isso que eu tinha para falar sobre a outorga. O contrato de fiança, ele se extingue de várias formas.
Com a morte do fiador, extingue-se a fiança, mas a obrigação passa aos seus herdeiros, limitada às forças da herança e aos débitos existentes até o momento do falecimento. Ele está no artigo 836 do Código Civil. Qualquer responsabilidade que surja após o falecimento do fiador, ainda que cobertas pelas garantias fidejussórias, não atingirá os seus sucessores. O contrato de fiança se extingue também com o cumprimento da obrigação. Após o cumprimento da obrigação, aí a fiança, o contrato de fiança também é extinto, junto com o cumprimento da obrigação principal. Quando se reúnem na mesma pessoa as qualidades de devedor e de fiador, também quando a concessão moratória, ou seja, o credor prorroga o prazo da obrigação, além do vencimento, sem o consentimento do fiador. Se o devedor ficar inadimplente e o credor demorar para executar a dívida, também é uma das formas de exoneração da fiança, do contrato de fiança. Porque o fiador tem pressa na cobrança, porque a dívida pode aumentar, prejudicando os bens do fiador. A frustração de subrogação legal do fiador, que é quando o devedor dá bens em garantia da dívida, para garantir a dívida, e o credor abre mão desses bens que ele deu, que o devedor deu como garantia. Também a aceitação de pagamento de dívida, de doação em pagamento, feita pelo devedor, ainda que depois que venha, mesmo que ele receba esse pagamento, algum objeto como pagamento da dívida, ele possa perder por evicção. Neste caso, a extinção da obrigação principal, ele extingue a principal e também a acessória, que é a fiança. E a fiança ela não vai retornar caso ele perca esse bem que ele recebeu em troca da obrigação. E se a fiança for por prazo indeterminado, o fiador pode se exonerar da fiança a qualquer tempo. Ele terá um prazo de 60 dias para notificar o credor e ele não tem a necessidade de ajuizar a ação de exoneração. Está no artigo 835 do Código Civil. O artigo 835 do Código Civil ele diz o seguinte: o fiador poderá exonerar-se da fiança que tiver assinado sem limite de tempo, sempre que ele convier, ficando obrigado por todos os efeitos da fiança durante 60 dias após a notificação do credor.